Joaquim João Mutacate. É muito fácil, só basta lembrar o Mutacate. Alguns entendem o significado dos nomes, às vezes tentam aprofundar mais o que significa Mutacate, mas é muito diferente da pessoa, né, o significado. Para aqueles que entendem, né? Não vou dizer, vai pesquisar, mas é muito diferente da pessoa. Okay? E quero agradecer, na verdade, pelas visitas que nós temos aqui. O pastor que sacrificou sair de Mutua, na verdade não foi fácil. De Mutua para cá, também agradecer o pastor David. Eu já estava mesmo, procurava do pastor David, porque as músicas dele encantam essas músicas. Né? Encantam. E agradecer a presença do pastor, o nosso pastor que vai nos fazer acompanhamento aqui por um tempo, que eu estudante da UAM, isso já é bom, temos alguém assistente, é bom sabermos que a nossa igreja forma pessoas para poder servir a este Deus com conhecimento de causa. Eu tenho dito que a igreja adventista não é aquela que diz Caranhimbabuça, entende isso? Alguém entendeu? Os mais não entenderam. Caranhimbabuça. Fica também, pastor. Não é isso, né? Aqui há uma formação, já é bonito. Não sou pastor, porque tem visitas aqui, né? Vão pensar que vimos pastor Mutacate. Não, irmão Mutacate. Muito obrigado, irmãos. Eu também quero levar a igreja para refletir um tema que não foge do conteúdo. O tema é 2000 anos debaixo de uma mentira. Esse é o tema que nós vamos refletir juntos. 2000 anos debaixo de uma mentira. Na verdade, existem boas coisas, existem coisas bonitas, coisas que levam muito tempo e nós até chegamos a pensar que são coisas verdadeiras. Mas antes vamos orar. Querido Pai, nosso Deus, que habita nos céus, te convidamos mais uma vez para estar aqui, Senhor. Permita que o seu Santo Espírito nos ajude. Nós somos homens, tudo quanto falamos por nós mesmos não sai bem. Esteja com a congregação, Senhor. Acompanhe-nos, os seus anjos nos auxiliem neste local. Que tudo corra de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu vinha dizendo, existem algumas teorias, existem algumas tradições, existem alguns hábitos, por tanto tempo que levam essas coisas, acabam sendo coisas verdadeiras. Mas se a gente for investigar, vamos descobrir que não, alguma coisa não estava bem. E por que nós acreditamos nessas coisas? Algum momento é porque as pessoas que defendem essas coisas nos dão uma admiração. São pessoas que, a olho nu, nós não podemos desconfiar. Isso tem acontecido muito. Há teorias, até há produtos de venda que nós encontramos nas grandes lojas e nós não desconfiamos. Mas depois nós podemos perceber que as coisas não eram boas, eram coisas falsas. Mas depois de matar muita gente, ou depois de muita gente consumir este produto. Esta lógica também nós podemos encontrar nessa questão da Bíblia. No estudo da palavra de Deus, várias teorias, várias doutrinas que hoje são pregadas em muitos locais, e doutrinas muito antigas, em que as pessoas já doutoraram defendendo essas doutrinas, pessoas levaram tanto tempo, estudaram, mas essas teorias não são verdadeiras. Eu, por exemplo, aqui, no livro de Martin Philly, O Tempo de Esperança, fui buscando uma informação. Diz que viveu-se muito tempo, os cientistas levaram muito tempo a acreditarem que a Terra, ou o Sol, é que girava. Isso nós conhecemos. Levou-se muito tempo que vários cientistas, várias teses foram defendidas
pessoas doutoraram universidades defendendo que o Sol é que estava girando. O Sol exercia o movimento e a Terra que era fixa. Mas foi preciso um tempo de investigação que um pensador polonês foi o único que descobriu que não era o Sol que girava, mas sim era a Terra que exercia o seu movimento de rotação, assim como o movimento de translação. Mas precisou muito tempo isso, e as pessoas acreditaram nessa informação por muito tempo. E como não bastasse, a outra segunda teoria que surgiu foi a teoria das aranhas. O Aristóteles, o grande pensador, filósofo, matemático, defendeu por muito tempo que aranhas tinham 6 patas. Ninguém questionou isso. Primeiro, por admirar o defensor da teoria. Ver que Aristóteles era aquele que era mais admirado. 20 anos estudando na academia platônica, não era fácil. Ninguém podia questionar essa teoria. Mas, depois, um chamado Lamarck é que foi, com muita atenção, foi investigando e percebeu que alguma coisa estava errada. Mas tinha passado séculos e séculos e essa informação foi difundida e muitos acreditaram. Então, eu acho que dá para acreditar, podemos viver muitos anos, mas debaixo de uma mentira. O mais importante é que nós estamos aqui nesse sábado feliz, num sábado especial, para nós podermos buscar alguma coisa, como nós ouvimos nas mensagens que nos antecederam aqui. Nós aprendemos que Deus tem uma vontade que deve ser seguida. Por mais que há um combate contra essa vontade, nós sabemos que isso não começou aqui na terra. Satanás começou a combater a vontade de Deus lá dos céus. Por isso ele conseguiu desviar quase a metade dos anjos. A terça parte dos anjos, ele conseguiu desviar do céu para aqui, para a terra. Por questão de falsidade, por questão de engano. Imagina, irmãos, anjos que viviam na presença de Deus, Satanás conseguiu desviar. Quase dividir a metade. Não conseguiu, porque estaria a dividir o poder de Deus. Mas a terça parte dos anjos, são muitos anjos que foram caídos aqui com Satanás. Então, estamos a falar de um homem, ou de um anjo, de um demônio, que tem um poder para poder desviar, que tem um poder para desviar as pessoas, para desviar os acadêmicos, desviar os líderes, desviar os pastores, desviar todos aqueles que defendem algumas teorias, algumas doutrinas aqui na Bíblia. Satanás é capaz de desviar essas pessoas. Porque muitas vezes nós pensamos que pelas aparências, por tanto tempo que nós levamos, por tanto tempo que nós acreditamos, porque meu pastor acredita, os meus avós sempre foram assim, então nós pensamos que as coisas vão assim. Vamos refletir essa mensagem no livro de Números, capítulo 13. Eu vou lendo aqui os textos por questão do tempo. Números 13, no verso 1, diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: manda alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar a vocês. E escolhe cada tribo um líder. Veja, irmãos, os homens que foram enviados para espionar a terra não eram homens quaisquer. Mas depois nós vamos perceber o que aconteceu com líderes, porque nós confiamos muito nos líderes. Os homens que foram enviados para Canaã não eram homens quaisquer, eram líderes. E desses líderes nasceram problemas. Vamos no verso 21. Alguma informação estou a saltar, por questão do tempo. Diz aí, mas os que... Verso 21. Assim os homens saíram e espionaram a terra, desde o deserto de Zin até Roeb, perto da subida de Hamat. Então vamos seguir, vamos ler o verso 25. O verso 25 diz assim: depois de espionar a terra, 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel.
Então o trabalho foi feito por 40 dias e esses líderes voltaram com toda a informação daquilo que tinham examinado na terra de Canaã. Agora vamos no momento de relatórios daquilo que foi feito durante os 40 dias. Desde aí, no verso 28, mas no verso 27, eles disseram a Moisés: nós fomos à terra onde você nos enviou. De facto, ela é boa terra, rica, como se pode ver com as frutas que nós temos. O relatório estava bem, estavam a dizer aquilo que viram, aquilo que aconteceu, e traziam cachos grandes de bananas e de outras coisas, de frutas. Então, era a parte boa do relatório. O povo, quando estava a escutar, todo o povo estava satisfeito, feliz, emocionado, com toda a expectativa de que nós vamos entrar em Canaã sem nenhum problema. Mas vamos ver, vamos saltar para o verso 31. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Verso 32, assim, aqui está o centro da nossa mensagem. Verso 32, assim espalharam notícias falsas. Espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram, no verso seguinte, no mesmo verso, eles disseram: aquela terra não produz nada, ou não produz o suficiente, nem para alimentar os seus moradores. Esqueceram que tinham uvas na mão. Mas o relatório, a outra parte do relatório, dizem que a terra não produz nada, nem para alimentar os seus moradores, enquanto tinham evidências na mão. Então vamos, depois diz: e os homens que vimos lá são muito altos. Esses homens altos dão medo, né? Nós aí, está aí, homem alto que nós temos. São muito altos. Também vimos ali gigantes. Está a ver? Está a aumentar a situação. Na verdade, viram gigantes. Vimos gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos como gafanhotos. E eles nos viam também como gafanhotos. A informação falsa começa aqui. Imagine, irmãos, vamos refletir juntos. Quem foram confiados na missão de espionar? Era qualquer? Não. Eram líderes, príncipes, chefes dos grupos, chefes de tribos. São esses que foram confiados para poder espionar a terra. Mas no momento de relatórios, o grupo se dividiu. Alguns falam verdade, alguns aumentam as coisas, e a mensagem falsa foi divulgada. E a partir daí, o povo de Israel começou a chorar. Vamos voltar para Israel. E alguns diziam: vale a pena nós morrermos aqui do que a gente ir para lá onde tem homens gigantes, homens fortes. Não vale a pena. Então o que nós queremos buscar aqui como lição é questão de informação que se espalhou aqui. No outro texto que não vou abrir, no Mateus 28, quando Jesus ressuscitou, houve outra informação falsa que se espalhou aí, sobre a ressurreição de Cristo. Aqueles líderes deram dinheiro aos guardas. Digam que os discípulos vieram de noite, quando nós estávamos a dormir, tiraram o corpo de Cristo. Então, se essa informação for questionada, nós vamos defender a vocês na presença do imperador, e deram dinheiro. A Bíblia diz o quê? Essa informação espalhou. Até hoje, os judeus têm a informação de que Jesus não ressuscitou. Por isso, você pode ver alguns judeus ainda sacrificam os animais, porque o boato ainda está em atividade. Vejam como são os nossos líderes que nós confiamos muitas das vezes. Não devemos confiar nos líderes só. Devemos ir à Bíblia. A Bíblia que tem a informação verdadeira. Devemos estudar por nós a Bíblia. Deixemos de confiar numa outra pessoa, ser o nosso
ser o nosso estudante, ou ser o nosso, como se moderador e só. Nós devemos buscar a informação a partir de nós mesmos. É só vermos as crianças, as mães. As mães, quando cuidam as nossas crianças, fazem tudo de proteção da criança. Mas quando é o momento de comer, a comida que vai na boca da criança não volta mais para a boca da mãe. É só para ver como que as coisas são. Aí está a questão de necessidade de cada um se alimentar sozinho. Por que os líderes? Por que foi muito fácil convencer o povo? Porque eram líderes. Quando a falsidade sai dos líderes e o povo, é muito fácil levar o povo à perdição. Veja como eu dizia, Satanás desviou a terça parte dos anjos. Por quê? Porque Satanás era um anjo líder que tinha toda a comunicação direta com Deus. Ou por outra, todas as informações que os anjos deviam receber, primeiro partiam de Satanás, como Lúcifer, não como Satanás. Então, esta confiança era maior. Por isso, quando a informação chegava aos anjos, os anjos não tinham a mínima desconfiança de Satanás. É muito fácil nós confiarmos nos nossos líderes, mas devemos ser inteligentes. Porque milhões de pessoas vivem debaixo de uma mentira há vários anos. Foi no ano 321, no dia 7 de março, no ano 321, que uma das grandes mentiras foi oficializada. A mudança do sábado para o domingo. No dia 7 de março de 321, através do imperador Constantino, a grande mentira entrou no cristianismo. A igreja se dividiu. E até hoje, as pessoas, grandes líderes, grandes pastores, grandes congregações, movimentos missionários têm se espalhado pelo mundo inteiro, pregando que o domingo é o dia santificado por Deus. Mas nós ouvimos na mensagem que nos antecedeu, lembra do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, o 7º dia é o dia do Senhor. Este é o dia do Senhor e dado a nós também. O Marcos 2, verso 27, diz que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Podemos ver esse texto, Marcos 2, 27. Veja o que diz. Marcos 2, 27. Quem encontrou pode ler. Enquanto eu procuro aqui, com voz alta, Marcos 2, 27. Sim. O sábado foi feito por causa do homem. Sim, sim. O homem por causa do sábado. Ok, está aí. O sábado foi feito ou foi estabelecido por causa do homem. Deus é tão sábio e inteligente. Deus sabia que nós, nesses últimos dias que nós estamos a viver, a vida estaria mais complicada. Por causa dessa sabedoria, Deus estabeleceu o sábado, desde o jardim do Éden. Algumas pessoas, alguns líderes religiosos, defendem que o sábado é de Moisés, ou por outra, o sábado começou com a nação judaica. Não é verdade. O sábado começou lá na criação. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus deu esse dia para que o povo pudesse descansar, para que o povo pudesse adorar a esse Deus. Será que nós não podemos adorar a Deus em outro dia? Podemos, mas o sábado é o dia sagrado, é o dia que todos nós devemos estar num lugar como este, onde os nossos irmãos estão lá fora, nós estamos aqui por causa do nosso espaço. Essa é a vontade de Deus, que todo o povo, toda criatura pudesse adorar esse Deus. É o dia que nos encontramos com as nossas ofertas, com as nossas crianças, com os nossos amigos que estão aqui. Esta é a vontade de Deus. Então, o sábado é o dia do homem. O homem tem maior extensão. Todos nós que estamos aqui estamos dentro desta figura. Estamos dentro dessa extensão. O homem não está aqui tirarem mulheres de lado. O homem com H maior. Todos nós devemos guardar o sábado. Essa é a orientação, essa é a vontade de Deus. Mas, a partir do ano que eu disse, 7 de março de 321, homens líderes
os líderes das igrejas, ou através da Igreja Católica, o imperador Constantino conseguiu desviar a massa. E até hoje, muitas pessoas têm essas teses. Dizem que nós guardamos o domingo porque nós lembramos o dia da ressurreição de Cristo. Irmãos, vamos ver como se lembra o dia da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6. Deixa eu confirmar aqui. 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ver como lembrar o dia. Como lembrar, capítulo 11, verso 24. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24. Vou lendo aqui. Veja aí no verso 24, na parte final do verso. Não vou ler tudo, só na parte final do verso. Diz assim. Parte final do verso diz assim: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. No verso 25, no mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, quase na parte final do texto, diz assim: cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. No verso 26, aqui tem prova dos novos. Diz assim: de maneira que, cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A única maneira que a Bíblia nos ensina como podemos lembrar a ressurreição de Cristo não é com a santificação do domingo. Não é verdade isto. Só com a cerimônia de Santa Ceia nós estamos a lembrar a morte e ressurreição de Cristo. Mas hoje, milhões de pessoas guardam o domingo, esquecem o sábado. Aproximadamente 2.000 anos que as pessoas estão sendo enganadas. Irmão, você não está aqui por acaso. Esta é a vontade de Deus para que você esteja aqui. Porque você levou muito tempo a ser enganado. Se calhar você já ensinou essa mentira. Eu também já ensinei. Eu sei dizer que a igreja adventista é a igreja de recolha. É a igreja que recebe várias pessoas que saem de muitos lugares. E todas essas pessoas já passaram deste engano. Por que é que nós acreditamos isto? Porque os nossos pais, os nossos líderes lá, os nossos pastores, os padres que são formados por 16 anos de formação de teologia, e nós pensamos que sim, esses têm a verdade. Mas a verdade é esta, irmão, que nesta manhã ou nesta tarde nós todos estamos a acompanhar. A lembrança da ressurreição de Cristo não é por santificação do domingo, mas é para cerimônia de Santa Ceia. Aqui no versos 26, vou repetir: de maneira que, cada vez que vocês comerem e beberem deste pão, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Uma coisa mais, nós lembramos a morte de Jesus, lembramos a ressurreição de Jesus e anunciamos a segunda volta de Cristo. Irmãos, essa mensagem é boa, é para nos salvar, é para nos fazer entender, nos tirarmos do erro que por tantos anos os nossos avós nos ensinaram. Sabe, quando eu era criança, vivi muito tempo enganado. Mas eu não dou culpa, minha mãe não tinha conhecimento da Bíblia assim, mas ouviu dizer com alguns líderes, com um líder de uma igreja, nós éramos maçons. Então ela dizia assim: quando o mundo estiver quase para terminar, Deus vai precisar de 2 crianças. Eu já contei muitas vezes. Deus vai precisar de 2 crianças, porque essas 2 crianças são essas que depois vão multiplicar a humanidade. Então, eu na altura tinha uma coisa de 8, 7 anos. Eu me controlava. Que se voltar hoje, se o mundo terminar hoje, uma das crianças que vai ficar sou eu. Então, cada vez mais que crescia, quando já estava a fazer 15 anos, comecei a ficar arrasca, irmãos. 15 anos, reparava atrás, via outras crianças. Se calhar vão ser uma dessas crianças aqui. Então, eu sempre dizia que um dia o mundo vai terminar, mas Deus vai precisar de 2 crianças. E quanto mais fui crescendo, e comecei a ver que não, a barba já estava a sair, já precisava de esposa, e já os filhos começaram a surgir, eu já tinha tirado a possibilidade de ir para o céu. Se calhar alguns estão aqui,
que já tiraram a possibilidade de ir para o céu, ou vive uma mentira deste. Na verdade, a minha mãe não conhecia tanto assim a Bíblia, é o que ela tinha acompanhado. Pode ser teu caso, irmão. Por muito tempo que você vive as coisas que você acompanhou. No mês foi no ano 2007 que eu ganhei a esperança. Quando entendi a mensagem de salvação, quando entendi a vontade de Deus, percebi que não precisava de 2 crianças só. Deus ama todos nós. E o plano de Deus é salvar a todos nós. Desde que você aceite esse Cristo e viva esse Cristo, desde que você saia do erro dos seus avós, saia do erro dos seus líderes, desde que você use a Bíblia como guião da sua fé, desde que você não confie só a sua mãe, não confie os seus pais. Tem jovens que não estudam a Bíblia, tem jovens que não meditam em casa, tem pessoas que só confiam dos pais. Não, nós devemos semear a nossa fé. Quem é o autor de tudo isso? É Satanás. Apocalipse, capítulo 12, nós temos acompanhado que houve guerra no céu. Satanás guerreou, porque Satanás gostava ou gosta de ser adorado por 2 grandes coisas. Primeiro, Satanás não acreditou no céu que Jesus é Deus. Segundo, lutou para que a lei de Deus fosse abolida. Perdeu a guerra no céu, caiu aqui, não desceu, caiu aqui, e quando chega aqui, fez aquela tentação, levou o homem à queda. Se você comer dessa fruta, verdadeiramente será igual a Deus. Aquilo que ele queria não conseguiu ser igual a Deus, quer empurrar para nós. Ele empurrou para nós na estratégia de nos fazer cair. E hoje nós vivemos uma vida miserável. E o mesmo Satanás continua ainda a falar aos nossos olhos. Por isso nós conhecemos tantas denominações, tantas igrejas que ensinam que Jesus não é Deus. É o próprio ensino de Satanás que começou do céu. Tantas igrejas, 1,2 bilhões de cristãos que existem no mundo, só um pouquinho, um grupinho pequeno é que ensina que o sábado é o dia do Senhor. Todas essas pessoas ensinam que a lei de Deus foi abolida, mas essas pessoas nunca entregam as suas esposas a alguém, porque sabem que isso será adultério. Ensinam que a lei de Deus foi abolida, mas não matam. Por que existem cadeias? Porque só para ver qual é a relação da lei de Deus e a lei civil. Então, uma coisa que não tem lógica é o que é defendido nos dias de hoje. Irmãos, vamos ler o último texto para nós terminarmos. Deuteronômio 23. Pode ser o seu caso, irmão. Pode ser o meu caso. Eu já contei. Vivi tantos anos pensando que Deus só precisava de 2 crianças, homem e mulher. Mas, graças a Deus, entendi e conheci que Deus não precisa só de 2 crianças. Precisa de nós todos, desde que você escolhe esse Deus. Êxodo 23, no verso 2. Êxodo 23, no verso 2, diz assim: Não siga a maioria quando eles fazem o que é errado. E não dê testemunho falso para torcer a justiça de Deus. Irmãos, o que está acontecendo hoje é isto aqui: seguir a maioria. Alguns pensam, alguém já me fez essa pergunta num estudo, mas vocês adventistas, só vocês é que pensam que estão certos? Todos esses cristãos estão por aqui, todas essas igrejas estão por aqui, defendem o domingo e vocês só falam do sábado. Nós não seguimos a maioria. Nós seguimos a Bíblia, porque esta é a vontade de Deus. O caminho largo leva ao inferno, o caminho estreito leva à vida. Não siga a maioria para o erro. Siga o que a Bíblia de Deus diz, o que a palavra de Deus fala. Se a Bíblia diz santifica o sábado, santifica o sábado. Pode ser o caso que, irmão, eu sei que mensagens desses são mensagens probantes e nós não gostamos de falar. Mas essa é a ocasião, esse é o tempo, esse é o momento que não devemos falar de coisas como essas. Eu sei que alguém pode estar a passar mal aí, porque talvez tenha uma dúvida. Eu sei que alguém pode estar com tantas dúvidas. E o que eu vou fazer agora? Irmãos, a Bíblia está aqui. Eu gosto de irmãos bereanos, que quando Paulo ensinasse, sentavam, faziam um exame daquilo que foi ensinado.
Não gosto de irmãos que quando ouvir alguma coisa, amém. Cuidado com amém por tudo, porque hoje são milhões e milhões de igrejas, uma acima da outra, e todas alegam que ensinam a verdade. Precisamos de ir à Bíblia, muito mais nesse momento final da história deste mundo. Precisamos de ir à Bíblia, porque Satanás está multiplicando as suas estratégias para poder enganar as pessoas. Até, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Não só por questão da confusão que virá lá para frente. Agora, eu acompanhei, existe em Barro, em Catandica, irmãos jovens desbravadores, líderes que estão a renunciar à igreja, porque alguém mandou um áudio de Malawi. Um áudio que descreve aquele símbolo dos desbravadores. Descreve de forma negativa. E algumas pessoas que não têm raízes já estão a afastar. Porque alguém mandou um áudio. Irmão, ainda é pouco isso. De áudio ainda é pouco. Satanás, dentro em breve, virá de forma física para te enganar. E não só, irmão. Saiba que tantos milagres estão a acontecer lá fora. Tantas doutrinas estão a acontecer lá fora. E pior ainda, quando é um adventista que sai daqui, esse é o grande inimigo. Porque ele tem uma mensagem. O inimigo formado junto conosco, esse é muito forte. Nós precisamos conhecer a verdade. Não podemos viver tantos anos debaixo de uma mentira. Se existe um irmão que vive tantos anos, gostaria que refletisse essa mensagem. São 2 milhões de anos, 17 séculos, desde que, a partir do ano 321 até hoje, 17 séculos, quase 2.000 anos que a humanidade é mentida. Pessoas, gerações passaram, morreram sem verdade de Deus. E você, és bem-aventurado, porque pelo menos chegou nessa última geração. E nessa última geração, irmão, você precisa tomar a sua decisão. Você precisa fazer de forma sábia a escolha. Não se engana com as cartas de Paulo, que diz um dia e outro não tem diferença. Paulo não estava a tratar esse assunto, tratava assunto de jejum. Não se engana com as cartas de Paulo no livro de Gálatas, no livro de Romanos. Não se engana com essas cartas. Paulo não se contradiz com Cristo. E Paulo defendeu o sábado, ensinou o sábado por muito tempo. Nenhum apóstolo ensinou o domingo. Só nós, de 321, entrou a santificação do domingo. Irmãos, quero terminar a minha parte de intervenção, dizer que precisamos tomar nossa decisão de forma sábia. Precisamos escolher esse Deus. Precisamos nos preparar. Precisamos ter conhecimento. Esse domingo, que hoje muitos santificam e muitos defendem, amanhã nós vamos entrar em choque. Para os adventistas que não gostam de ler a Bíblia, não gostam de investigar a Bíblia, este sábado que hoje estamos encontrando aqui, nos confortamos. Dentro em breve, cada um vai lembrar sozinho na sua esquina, porque dentro em breve as coisas vão amargar. Então nós precisamos ter um conhecimento próprio, pessoal, que não depende, a nossa fé não deve ser dependente do nosso marido, da nossa esposa, da nossa mãe, do nosso pastor, do nosso líder. A nossa fé tem que ser dependente de Deus, que vem da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém.